O milionário fica em choque ao ouvir mendiga negra enterrada viva pedindo socorro. Era um dia cinza pesado, nuvens carregadas penduradas como se o céu fosse desabar a qualquer instante. Eduardo, o magnata da tecnologia, caminhava pelo enorme jardim da sua mansão isolada quando um som estridente cortou o silêncio da tarde. Um grito desesperado, abafado por terra e misturado ao barulho distante de uma tempestade. Chegando. Ele parou. O coração disparou como nunca antes. Não era possível. Alguém está pedindo socorro! A voz aguda, cheia de dor, vinha de uma vala escondida entre arbustos, coberta por uma lona suja e pedaços de madeira podre. Uma mulher lutava para sobreviver, enterrada viva sob uma camada fria e úmida de terra. Eduardo, acostumado a controlar tudo, seus negócios, sua imagem, até suas emoções, sentiu as pernas tremerem e o peito arder num aperto feroz. Ele se ajoelhou, o rosto molhado pela chuva que começava a cair com força, e escavou feito louco, as unhas sangrando ao mexer ininterruptamente na terra fedorenta. Quando finalmente puxou o corpo magro para fora, a mulher de pele negra, olhos enormes e cheios de medo, tossiu fortemente, engasgando com a mistura de barro e água. O cheiro de mofo e morte pairava no ar, tão forte que Eduardo quase desmaiou. Era Isabel. Ela mal conseguia falar, mas repetia com voz trêmula: "Eles vão voltar! Não podem me encontrar!" Num instante, um ruído de passos batidos na poeira chamou a atenção. Figuras escuras surgiram entre as árvores, rostos duros e ameaçadores, os capangas do grupo criminoso que mantinha Isabel presa em uma rede macabra de sequestros. "Digite! Pare com isso, seu rico filho da... Isso é problema seu! Some daqui!" Um deles avançou, tentando empurrar Eduardo para longe da vala. Mas o milionário resistiu, um fogo estranho queimando dentro dele. Enquanto escutava os ameaçadores avisos, Eduardo teve que lutar contra não só os homens armados, mas contra o peso do que tinha sido encontrado ali, enterrado não só sob terra, mas sob a negação de um passado que ele evitou a vida inteira. Isabel era a prova viva daquele segredo assustador, uma história de dor, exclusão e medo, que ele cresceu tentando esquecer. Ao redor da mansão, a vizinhança murmurava, desconfiada, condenando o milionário por ser distante, insensível, um símbolo do abismo entre os ricos e os esquecidos. "Esse cara não vai se envolver com história de pobre, não", ouviu alguém resmungar, enquanto outros olhavam com aquela mistura perversa de curiosidade e desprezo. Eduardo sentiu o mundo desmoronar. Tocar Isabel era tocar em sua própria sombra. A conexão entre eles se intensificava num nó de emoções que ele não soube nunca no. What was on jogo? Sua liberdade intocada, ou a chance rara e brutal de mudar tudo mesmo que ele construiu? Enquanto Isabel tremia entre os braços dele, com esperança e medo misturados no mesmo sopro, um pensamento gritava dentro da cabeça de Eduardo. E se ele não soubesse mais como ser o herói daquela história? E se, no fundo, ele fosse tão preso e enterrado quanto ela? O silêncio que caiu foi tão pesado quanto a tempestade que estourava no céu. Cada segundo parecia um convite para um confronto que poderia destruir ou salvar tudo. O que viria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo e Isabel estavam imersos numa tempestade de emoções. Enquanto os capangas se aproximavam, a sombra se alongando sobre eles. O tempo parecia suspenso, e a única coisa que ele conseguia ouvir era a respiração ofegante dela. O medo nos olhos de Isabel intensificava sua própria angústia. Mas nesse momento, não havia espaço para hesitar. Precisava salvar aquela mulher. Antes que pudesse levantar Isabel e encontrar uma saída, um grito cortou o ar. Pare com isso! Uma figura familiar emergiu da chuva. Era Luísa, sua ex-esposa, que Eduardo não via havia anos. Ela estava ali, dentro da cena caótica, com olhar aflito e decidido. Eduardo, você não entende. Eles são mais fortes do que você imagina. O tom de sua voz fazia seu estômago revirar. Eduardo hesitou por um momento, o coração acelerando. Luísa? Como ela estava ali? Mas não tinha tempo para perguntas. Precisamos sair daqui! Gritou ele, puxando Isabel mais para perto. Não, você não pode levar ela! Luísa disparou como uma flecha. Você não sabe quem ela realmente é. A confusão tomou conta de Eduardo. O que ela queria dizer? Isabel, com os olhos avermelhados de desespero, olhava de um para o outro, como se estivesse presa numa teia de segredos e revelações. As palavras de Luísa ressoavam em sua mente, provocando um choque profundo. O que você quer dizer, Luísa? Que ela não merece ajuda? Luísa se adiantou, a raiva a tornando feroz. Ela não é uma simples mendiga, Eduardo. Ela está aqui por causa de você. Você e sua família. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Aquela mulher na sua frente, a que ele lutava para salvar, estava ligada ao seu passado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Isabel se encolheu, percebendo que a conversa havia tomado um novo rumo. Do que você está falando? A voz de Eduardo tremia, mas ele não poderia deixar que o medo o dominasse. Não antes de proteger Isabel. A culpa não é dela. Ela precisa ser salva. O grupo criminoso se aproximava, mas a emergência da situação se tornava insuportável. Luísa gritou. Eduardo, a verdade é que aquela mulher foi sequestrada por pessoas que têm ligação com sua família. É uma rede que você nunca soube que existia. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras de Luísa foram como um veneno que se espalhava por seu corpo. A tempestade ruía ao seu redor, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o tumulto dentro de sua cabeça. Como isso era possível? Ele sempre se viu como um outsider, como alguém que havia rompido os laços de uma velha e podre linhagem. Mas a realidade começava a desmoronar. O sangue dele se gelou ao ouvir um dos capangas chamar seu nome. Eduardo, você não vai escapar dessa. É melhor você pensar 2 vezes. O olhar malicioso da figura no fundo se destacou contra os raios que cortavam a tempestade. Vamos! Gritou, tentando puxar Isabel para a segurança. Mas ela parecia paralisada, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna também. Isabel, precisamos ir agora! Mas a expressão dela mudou. Algo em seu olhar estava mais claro.
Eu sei quem você é, Eduardo, e sei o que você fez. Ela balbuciou, o medo se misturando com um reconhecimento distinto. As palavras de Isabel eram uma nova bomba, explodindo em sua mente. Ele conhecia aquele olhar. Era como um espelho, refletindo tudo o que ele havia tentado ignorar por tanto tempo. Nesse momento, tudo começou a se encaixar. O que ele iria fazer agora? Qual era o preço que ele realmente tinha que pagar? A tensão no ar aumentava e a torrente de chuva só tornava a situação mais energética e caótica. No meio do caos estava a única chance que Eduardo teria de redimir-se. Mas a que custo? E então, amid a tempestade e a descoberta rota, uma explosão ecoou à distância. E tudo que Eduardo conhecia começou a desmoronar. O que ele faria em seguida? E quem realmente era Isabel no meio de tudo isso? Eduardo estava paralisado. A tempestade rugia e a confusão crescia em sua mente, enquanto Isabel e Luísa trocavam olhares intensos. O que Luísa acabara de dizer ecoava, e o calor da chuva não conseguia apagar o frio que se instalava em seu coração. Ele encarou Isabel, tentando entender. Quem é você realmente? A mulher tremia, medo e uma certa determinação misturados em seu olhar. Eduardo, a verdade é que eu não sou só uma vítima. Eu sou parte disso. Parte da sua vida, da sua história. Cada palavra bela era como uma faca, cortando as últimas amarras da segurança que ele achava ter. E enquanto o coração dele batia descompassado, a revelação de Isabel se desenrolava. Sabe aquela empresa que você herdou? A que faz parte das fundações da sua fortuna? Eu sou neta de um dos homens que você prejudicou para chegar onde está. Eu sei tudo sobre você, sobre sua família. O céu trovejou e a chuva caía, como se o próprio mundo quisesse se despedaçar. Eduardo sentiu o chão sumir sob os pés. Era como se a tempestade tivesse sido trazida não apenas pelas nuvens, mas por toda a dor que ele tentara enterrar. Lembranças de seu passado saltaram à tona, momentos escondidos que ele preferiria esquecer. A lembrança de um pai e um avô implacáveis, que dizimaram inimigos e amigos em nome do poder. Os passos dos capangas se aproximavam, mas o mundo à sua volta parecia ter entrado em câmera lenta. Isabel, você está dizendo que sua família... A verdade horrível cristalizava-se em sua mente. Ele queria acreditar que ela estava errada, mas algo nele já sabia. Você faz parte do sofrimento que eu causei? Sim, e eles estão aqui. Isabel tentou puxar Eduardo para mais perto, mas os gritos da gangue se tornavam mais altos. Um dos homens gritou: Eduardo, última chance! Ou você entrega a mulher, ou você e ela estão mortos. Luísa, a ex-esposa, gritou então: Eduardo, não ouça! Eles vão te destruir. Eles se aproveitarão de você. O que quer que você faça, não envolva a sua família nisso. O olhar dela estava intenso, como se ela soubesse mais do que estava revelando. Você diz isso porque me deixou, Luísa? Abandonou o barco quando as coisas ficaram difíceis. A raiva surgiu, mas ele sabia que estava fugindo do essencial. E Isabel, você é uma arma para me manipular? Eduardo, não sou uma arma, sou uma sobrevivente. Estava aqui para recuperar a verdade. E se preciso, sou eu quem vai ajudar você a se libertar das mentiras que enterraram sua vida. Mas antes que pudesse processar isso,
Uma explosão funesta ecoou à distância. A terra sob seus pés tremeu e um dos capangas caiu, atingido por um impacto que ninguém viu. O pânico se espalhou, a gangue se dispersou em confusão e caos. Com o medo à flor da pele, Eduardo agarrou Isabel, puxando-a para frente, enquanto Luísa gritava para que não parassem. Eduardo olhou para Isabel, que agora estava mais próxima do que nunca. Esta é a sua chance, Eduardo. Haja agora, antes que seja tarde. E ao olhar nos olhos dela, Eduardo decidiu. Ele precisava escolher salvar Isabel ou confrontar a verdade que poderia destruir tudo o que ele conhecia. Enquanto o barulho da tempestade e o grito dos capangas se tornava uma cacofonia insuportável, Eduardo observou o céu escurecer. Uma figura conhecida surgiu à distância. A matriarca da família, sua mãe, vinha caminhando através da tempestade. Seus olhos fixos, cheios de determinação, e em sua mão um documento que refletia um passado obscuro. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. A verdade finalmente viria à tona. Eduardo sabia que a próxima decisão não seria apenas sobre a vida de Isabel, mas sobre o futuro de sua própria alma. E agora, mais do que nunca, o dilema entrava em uma fase ainda mais sombria e remota. A figura familiar avançava através da tempestade, e tudo parecia girar em torno de Eduardo. Assim que a matriarca apareceu, seus olhos se encontraram. O desespero em seu olhar se transformou numa intensidade que Eduardo não via há anos. Ela sempre tinha algum poder sobre ele, sempre conseguiu emaranhá-lo em dilemas morais. Mas agora era diferente. Ela exibia uma expressão de determinação, como se viesse com a chave para resolver um enigma que ele lutava para entender. Eduardo, ela gritou, a voz cortando o barulho da chuva. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. As palavras dela ecoavam como um aviso. Ele sentia que as peças do quebra-cabeça se moviam, mas não conseguia acompanhar. Isabel, tremendo em seus braços, olhou para Luísa e em seguida para a mãe dele. A tensão era uma corda prestes a se romper. Você trouxe isso para a sua vida! Luísa a acusou, a raiva transbordando. Você se envolveu com pessoas que não compreendeu, Eduardo. Eduardo girou a cabeça, arrebatado. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A mãe dele levantou a mão, interrompendo-o. Não é hora para isso. O que vou revelar pode mudar tudo. Isabel, você precisa saber quem realmente é. Isabel franziu a testa, o medo borbulhando em seu olhar. O que você sabe sobre mim? Perguntou, quase em um sussurro. A matriarca respirou fundo, o dia cinza parecendo mais pesado ainda. Você é mais do que uma vítima, Isabel. Você é parte da nossa família. Eduardo sentiu seu coração parar. O que você quis dizer com isso? A história de sua família não é o que parece, a mãe disse, cada palavra saindo lentamente, como se pesasse. Isabel, você é filha de um dos nossos antigos rivais, o homem que originou toda essa disputa. E sua avó é a irmã da minha mãe. Um frio gelado percorreu a espinha de Eduardo. Ele olhou para Isabel, que agora tinha lágrimas escorrendo por suas bochechas. Aquela informação era um soco no estômago. Como isso era possível? Não pode ser. A voz dele tremia. Você está dizendo que ela é minha prima? Os capangas estavam se aproximando, mas a revelação cortou o ar. A dor de Isabel agora fazia sentido de uma forma amarga. Todo o sofrimento, a prisão, a negação, tudo se entrelaçava em uma teia de sangue e traição
que Eduardo nunca imaginou. No entanto, a raiz estava mais próxima do que se atrevia a acreditar. Isabel, isso não muda quem você é. Ele tentou garantir, mas a dúvida estava estampada em seu rosto. Eu vou te ajudar. Mas Isabel, em vez de aceitar a ajuda, se afastou levemente, confusa. Como você pode me ajudar, se a sua família é responsável por tudo isso? Eduardo sentiu a pressão aumentar. Não havia apenas um dilema entre salvar Isabel ou enfrentar sua própria família. Agora era um conflito entre amor e lealdade. E uma ideia horrenda começou a se formar. E se tudo o que ele construíra fosse baseado em mentiras? O que se revelaria ainda? A tempestade rugia ao redor deles, como se o universo estivesse intensificando a pressão. O chão tremia mais forte. Eduardo percebeu que em breve teriam que fazer escolhas que poderiam destruir os laços de sangue ou salvá-los. E então, antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo profundo ressoou, seguido pela luz ofuscante de uma explosão que fez tudo tremer. O que quer que tivesse acontecido ao seu redor agora era irrelevante. Eduardo estava preso em um ciclo de revelações e confusão, como um fuso sem fio, enquanto tudo ao seu redor explodia em caos e incerteza. Como se isso não bastasse, um dos capangas que se aproximavam fez um movimento brusco e disparou. O grito quase sepulcral de Isabel cortou a noite. O que viria agora, em meio ao caos e à revelação devastadora? A tempestade de emoções estava apenas começando. E Eduardo sentia que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar, deixando um vazio de perguntas sem respostas. As palavras da mãe de Eduardo ecoaram no ar, pesadas e profundos, enquanto a tempestade rugia ao redor. Ele olhou para Isabel e os olhos dela estavam cheios de lágrimas misturadas com pura confusão. A revelação do laço de sangue parecia quase surreal. A tensão da situação atingiu novas alturas. E a proximidade da gangue criava um clima de desespero. Então, o estrondo interrompeu tudo. Uma explosão. A terra tremeu, e uma onda de calor os alcançou como uma parede invisível. Eduardo sentiu que o chão sob seus pés se desintegrava. O estardalhaço veio acompanhado de gritos distantes e o som ensurdecedor de um carro sendo destruído. A cena estava se transformando em um verdadeiro caos. O medo tomou conta. Eduardo, precisamos sair agora! Gritou Luísa, num tom urgente, puxando-o com força. Mas ele estava paralisado, os olhos fixos na fumaça que subia em espirais no ar. É a hora de agir! Eles vão vir atrás de nós! Isabel, ainda em seus braços, estava em estado de choque, com os olhos arregalados. A confusão em seu rosto misturava a dor e a incredulidade. Ela não podia acreditar nas palavras da matriarca e nas implicações disso tudo. E então, antes que pudesse processar tudo, outra explosão ruiu. Dessa vez, direto em sua direção. A fumaça densa e partículas de detritos voaram, criando um caos em seu redor. Meus Deus, a gangue não pararia por nada. A adrenalina tomava conta e Eduardo agarrou Isabel com força, puxando-a para trás na tentativa de escapar do perigo iminente. Vamos! Ele gritou, olhando para Luísa. Mas no meio do pânico, algo a fez hesitar. A expressão dela mudou, como se uma onda de alucinação a estivesse envolvendo. Eduardo, cuidado! Gritou, e ele virou para ver um dos capangas, armado e determinado. Era agora ou nunca. Mas nesse exato momento, algo chocante aconteceu. Uma figura conhecida apareceu na entrada do jardim da mansão.
Era uma mulher, de cabelos escuros e olhar decidido. "Parem!" gritou ela, e Eduardo sentiu seu coração pular. "Mãe?" A mulher olhou diretamente para ele, sem hesitação. "Eduardo, não é o que você está pensando. Não jogue tudo fora!" A voz dela balançava entre a urgência e o desespero. Estava ali, diante do caos que se instaurava. E tudo o que Eduardo conhecia parecia estar desmoronando. "O que você está falando?" gritou ele, sua mente girando com a verdade ainda não revelada. "Como você pode estar aqui? Não há tempo para explicar. Você precisa confiar em mim." Mas antes que pudesse entender tudo, outro grito cortou o ar. Luísa estava próxima ao chão, com o braço machucado, e ele percebeu que ela havia sido atingida em meio ao tumulto. Desespero palpável. Eduardo olhou para Isabel, e num momento tudo se encaixou. "O que você escondeu, mãe? O que se passou por trás disso tudo?" Ele olhou fixamente para a mulher que sempre o protegera de verdades ocultas. Seria ela parte de tudo isso? A matriarca parecia ter muito a dizer, mas no fundo de seus olhos ele via algo mais: medo. A figura que sempre representa a segurança agora estava à beira do precipício. "Eduardo, há segredos em nossa família que poderiam destruir a todos nós. Calma." Outro tiro ressoou, desta vez mais próximo. Isabel deu um passo em direção a ele, mas Eduardo estava perdido na confusão. A cena era caótica, perigosamente intensa. O que mais ele não sabia? O tempo corria, e a única coisa clara era que decisões poderiam levar a um destino irreversível. "Eduardo, você será capaz de encarar tudo isso? Está disposto a lidar com sua verdadeira herança?" As palavras de sua mãe ecoavam, mais como uma pergunta do que uma afirmação. Um labirinto de segredos ocultos começava a se desenrolar diante dele. E Eduardo não sabia se estava preparado para explorar os mistérios que ligavam suas vidas a Isabel e a traição de sua própria linhagem. O caos aumentava, os capangas avançavam, a pressão crescia, enquanto tudo girava à sua volta. Qual seria o próximo movimento de Eduardo? Ele poderia escolher entre salvá-los ou enfrentar o abismo que sua vida de privilégios escondia. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a figura de sua mãe avançava. E uma onda de confusão tomou conta dele. As suas palavras batiam no ar como trovões. "O que você quer dizer com isso?" A raiva, a dor e o medo se entrelaçavam, formando um nó na sua garganta. Ele olhou para Isabel. A expressão muda de incredulidade no rosto dela refletia suas próprias emoções. O caos ao redor deles tornava tudo ainda mais surreal. "Você não entende." Tudo isso, a mãe dele começou, sentindo a urgência da situação. "É mais complexo do que parece. Você e Isabel, a história de suas famílias está mais conectada do que você imagina." Naquele instante, um rugido ensurdecedor ecoou. Uma explosão próxima. Uma parte do jardim desmoronou e a poeira subiu como um fantasma, cobrindo o céu cinza. Eduardo agarrou Isabel com mais força, puxando-a para trás. "Temos que sair!" gritou. Mas a barreira de medo e confusão os mantinha presos. Dentro dele, todo um mundo estava desmoronando. A verdade de Isabel o esmagava. "Você é minha prima!" O coração batia forte, cada batida ecoando uma resposta que ele não queria ouvir. "Não é só isso." A mãe continuou, cada palavra saindo com dificuldade. "Há mais segredos em nossa família do que você pode imaginar. Segredos que as pessoas estão dispostas a matar para manter ocultos." O olhar dela era intenso.
um misto de desespero e determinação. Enquanto eles falavam, murmúrios surgiram entre as sombras. Os capangas estavam cada vez mais perto, a pressão aumentava. Eduardo, precisamos! É agora! Gritou Luísa, tendo se recuperado um pouco, com o braço machucado, mas ainda lutando para se levantar. Eduardo olhou para a quantidade crescente de ameaças se aproximando e viu não apenas a gangue, mas sua vida inteira se despedaçando à sua frente. O que você sabe, mãe? A urgência na voz dele misturava-se com a necessidade de entender. Era crucial. Neste momento, Isabel, ainda apavorada, ouviu um sussurro entre os capangas. Acharam o que procuravam. É hora de acabar com essa história antiga. A expressão de Isabel se transformou. Eduardo, você não sabe o que está prestes a acontecer. A voz dela transbordava um reconhecimento terrível. Então, sem aviso, uma figura encapuçada emergiu do fundo da floresta, avançando rapidamente. O capanga ao lado gritou, apontando a arma. Não! Não deixe ele chegar até você! Era como se o tempo parasse. E então, em um movimento rápido, a figura encapuzada retirou a máscara, revelando um rosto conhecido. Pai! Eduardo ficou embasbacado. A figura era de seu pai, que havia sumido anos atrás e que todos julgavam morto. O olhar dele estava frio e determinado. Eduardo, agora não é hora para dúvidas. Eles querem acabar com todos nós. A voz do pai carregava um peso que reverberava em cada um. Isabel parecia em choque, a realidade se rompendo ainda mais. A cena ao redor dele se transformou em um caos total, enquanto os capangas, reconhecendo a figura, hesitaram por um breve momento. O que você está fazendo aqui? Ah! Eduardo gritou. Eu sou a chave para tudo isso. Você precisa escolher, ficar aqui ou ir comigo e descobrir a verdade. As palavras do pai eram como um convite, mas uma ameaça pairava no ar. Isabel olhou de um para outro, as lágrimas escorrendo. Como você pôde? Tudo o que você fez, tudo o que sua família fez. E então a confusão entrou em um turbilhão, com gritos, explosões e a tempestade que não parecia ter fim. Eduardo viu a dor nos olhos da mulher que ele tentava salvar. Viu o labirinto de mentiras que se espalhavam diante dele. Eu não sei o que fazer. A tensão estava em um ponto crítico, e a decisão de Eduardo agora não era apenas sobre salvar ou não Isabel, mas sobre quem ele realmente era. Quando uma bala ricocheteou perto deles, tudo aconteceu rápido demais. O pai, avançando, foi atingido. Não! Eduardo gritou, a dor crescendo em seu peito. Os capangas estavam se aproximando. Os ecos de suas risadas cruéis, misturados com o grito de Isabel. O caos estava em seu clímax e a fumaça começou a desaparecer. O que quer que viesse a seguir poderia acabar com tudo. Com seu pai caindo e Isabel em choque, Eduardo se viu no centro de um dilema terrível. A verdade estava ao alcance, mas o custo para obtê-la poderia ser mortal. O que ele escolheria e quem ele realmente se tornaria no final? Tudo o que sabia estava prestes a ruir. Os ecos do passado e do presente se fundiam. Desesperado, ele olhou nos olhos de Isabel, e quando um novo estrondo ecoou, a verdade se tornaria o maior pesadelo de todos. Eduardo sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto a figura de seu pai avançava, e uma onda de confusão tomou conta dele. As suas palavras batiam no ar como trovões. O que você quer dizer com isso? A raiva, a dor e o medo se entrelaçavam, formando um nó na sua garganta. Ele olhou para Isabel.
A expressão muda de incredulidade no rosto dela refletia suas próprias emoções. O caos ao redor deles tornava tudo ainda mais surreal. Você não entende. Tudo isso, a mãe dele começou, sentindo a urgência da situação. É mais complexo do que parece. Você e Isabel, a história de suas famílias, está mais conectada do que você imagina. Naquele instante, um rugido ensurdecedor ecoou. Uma explosão próxima. A terra tremeu e uma onda de calor os alcançou. Eduardo agarrou Isabel, puxando-a para trás. "Temos que sair!" gritou, mas nada parecia ir bem. E então, ocorreu algo que ninguém poderia prever. A figura encapuzada avançou em direção a eles, e Eduardo sentiu sua cabeça girar. Quem era? Quando a máscara foi removida, uma onda de choque percorreu o grupo. A pessoa atrás da máscara não era nem seu pai, nem alguém que ele reconhecesse. Era sua irmã, Clara, que todos presumiram ter morrido em um acidente anos atrás. O que estava acontecendo? Clara, você está viva? Eduardo quase não conseguiu entender. O olhar dela era intenso, uma mistura de raiva e dor. Eu voltei para acabar com esse ciclo de mentiras. Isabel, ainda presa entre os braços dele, olhou de um para outro, suas lágrimas escorrendo, como se quisesse derreter a realidade ao seu redor. Mas como isso é possível? Sua voz estava tremendo, transbordando confusão, enquanto a tragédia se desenrolava na sua frente. Eles estavam nos escondendo a verdade por muito tempo. Clara continuou, já se posicionando frente aos capangas que se aproximavam. Essa galera não é só um bando de criminosos. Eles estão aqui porque a nossa família tem segredo demais. E isso envolve você também, Isabel. O caos aumentava. E o que era um momento de desespero, agora se transformava em um jogo perigoso de revelações. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O que você está dizendo? O que isso realmente significa? Significa que somos todos parte de algo muito maior. Uma guerra familiar que você nunca soube que existia. E enquanto você estava vivendo sua vida de milionário, eu estava tentando descobrir o que estava acontecendo. A voz de Clara era como um grito na tempestade. E eles não vão parar até acabar com nós todos. Naquele momento, a tensão se fez insuportável. Olhando nos olhos de Isabel, Eduardo soube que nada mais se encontrava seguro. O passado que ele pensou ter enterrado havia voltado com toda a força. Clara, o que você quer fazer? A urgência na voz dele era palpável. Mas antes que ela pudesse responder, mais uma explosão cortou o ar. O jardim da mansão estava se transformando em um campo de batalha. A poeira subiu e Eduardo lembrou-se da voz de sua mãe. Há segredos em nossa família que poderiam destruir a todos nós. Então Clara aumentou o volume. Eduardo, você precisa escolher, ficar aqui ou vir comigo agora e descobrir toda a verdade. Mas nós temos que ir, porque isso não vai acabar bem. Os capangas avançavam e a atmosfera estava carregada de tensão. O que Clara tinha a dizer poderia mudar tudo, mas Eduardo sentiu a resistência em sua própria cabeça. Não sabia em quem confiar, nem o que acreditar. Eles eram família, mas esse laço vinha carregado de traições e segredos. Na frente dele, Isabel estava mais perdida do que nunca, os olhos dela refletindo a confusão e a dor. Eu não sei o que você quer de mim, Isabel gritou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu só queria viver, Eduardo observou, enquanto tudo girava ao seu redor. Ninguém estava seguro, e cada segundo parecia contar uma nova história de dor e traição. Ele tinha que decidir em quem confiar, mas o tempo estava se esgotando. E enquanto a tempestade rugia, Eduardo enfrentava o dilema de sua vida. No fundo,
estava prestes a desmoronar sobre todos eles. A verdade estaria ao seu alcance, mas a que preço? Vamos! Precisamos fugir! Clara gritou, puxando Eduardo pela mão. Mas ele hesitou. O passado estava colidindo com o presente e tudo se tornava nebuloso. O que ele escolheria a seguir poderia determinar não apenas seu futuro, mas o de Isabel e Clara. No momento em que se viraram para sair, uma voz conhecida ecoou do fundo, preenchendo a atmosfera com uma nova onda de tensão. Esperem! Estou aqui para fazer uma proposta. O que mais poderia surgir desse turbilhão de emoções e segredos? Esperem! Estou aqui para fazer uma proposta. A voz ecoou no ar, carregada de tensão. Todos pararam. Os gritos e o barulho da tempestade se tornaram um sussurro em segundo plano. Eduardo virou-se, o coração batendo forte. Era um homem alto, magro, com traços familiares, vestindo um casaco escuro e um olhar que dizia que ele estava ali para esclarecer várias coisas. Não pode ser. A voz de Eduardo falhou ao reconhecer. Carlos, você? O homem à frente era Carlos, seu irmão mais velho, que ele acreditava estar longe, perdido em alguma parte do mundo. Seus olhos eram os mesmos, mas agora havia um brilho estranho neles. Sim, sou eu. Estou aqui para salvar vocês, mas precisamos correr. Ele apontou para os capangas que se aproximavam. Os rostos conhecidos se transformando em máscaras de raiva e vingança. Eduardo ficou em choque, como Carlos estava ali. E aquele olhar, algo não estava certo. Por que você não me contou que estava vivo? O que aconteceu? As perguntas saltavam de sua boca, mas Carlos não parecia ouvir. Ele estava focado no movimento dos homens armados. Não tenho tempo para explicações agora. O que importa é que precisamos ir. A urgência no tom de Carlos fazia Eduardo querer acreditar nele. Mas não era fácil. Isabel ainda estava ali, ainda assustada, e Luísa, seu braço ferido. Parecia mais disposta a correr do que a entender. Carlos, você não pode levar a gente para longe sem contar a verdade, gritou Isabel, agitando-se. Estamos no meio de um pesadelo e você aparece do nada. A raiva se misturava ao medo e o pânico estava começando a tomar conta. Assim você pode considerar tudo isso um acordo, Carlos disse, sua voz grave, passando uma ideia de que sabia mais do que estava dizendo. A história da família está mais complicada do que pensam. Eu não fui embora. Fui forçado a me esconder. E a verdade é que eu sei quem está por trás disso tudo. Quem realmente manobra os fantoches. Eduardo sentiu o sangue em suas veias esquentar. O que você quer dizer com isso, Carlos? A confusão estava aumentando e a raiva ardia. O que você escondeu? Eu estava sempre lá, Carlos interrompeu, seu olhar fixo em Eduardo, como se tentasse encontrar uma maneira de fazê-lo entender. Quando a nossa família se tornou um símbolo de poder e riqueza, eu percebi que havia algo muito mais profundo. Nas sombras, pessoas estão tramando coisas piores, e não apenas sobre nós, mas sobre o que aconteceu com você. Isabel olhou para Eduardo, dúvidas claras em seus olhos. Eduardo, o que isso significa? Qual é a sua ligação com isso tudo? Ele é quem? Parte de nós? A tensão aumentava, as palavras dele como facas cortando o ar, e a proximidade dos capangas criava uma urgência palpável. Carlos, você precisa falar. Agora! O que você sabe sobre a gangue? Por que eles querem a gente? Eduardo,
estava desesperado por respostas, mas, enquanto Carlos abria a boca para explicar, uma explosão distante cortou o ar. Era mais próxima do que antes, fazendo a terra tremer sob eles novamente. O chão explodia em rachaduras e o caos aumentava. Vamos! Precisamos sair agora! Carlos gritou, puxando Eduardo e Isabel para ele. Mas antes que pudessem correr, o céu pareceu despencar. A figura de Clara foi lançada para trás quando a explosão ressoou e todos gritaram ao mesmo tempo. Clara! Eduardo vociferou. Mas antes que pudesse alcançá-la, um dos capangas se colocou na frente dele. Não se aproxime dela! A tensão estava em seu clímax. Eduardo estava no limite, o peso da verdade o esmagando. O que todo mundo sabia, o que Carlos tinha a ver com tudo. Ele parecia preparado para lutar, enquanto um novo ruído ecoava. Uma rachadura que se transformava em gritos de dor e choque. E então, uma figura encapuzada surgiu no meio do caos. A máscara caindo para revelar o rosto de alguém que Eduardo mais amava. Mãe! Ele ficou paralisado. Os olhos se arregalaram, a garganta apertando. Ela estava ali. E agora tudo o que ele sabia estava em perigo. Eduardo, a verdade precisa ser revelada e temos pouco tempo. As palavras dela eram um grito de desespero. O coração de Eduardo disparou. Tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. O que realmente estava acontecendo na vida deles? As peças do quebra-cabeça começaram a não fazer sentido. E agora, enquanto a tempestade rugia e o caos crescia ao seu redor, surpresas ainda mais devastadoras estavam prestes a surgir. E Eduardo não sabia se estava preparado para a verdade que todos estavam escondendo. O futuro deles dependia da escolha que ele faria naquele momento. Seria um passo em direção à ruína ou a salvação? Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a figura de sua mãe avançava, e uma onda de confusão tomou conta dele. As suas palavras batiam no ar como trovões. O que você quer dizer com isso? A raiva, a dor e o medo se entrelaçavam, formando um nó na sua garganta. Ele olhou para Isabel. A expressão muda de incredulidade no rosto dela refletia suas próprias emoções. O caos ao redor deles tornava tudo ainda mais surreal. Você não entende. Tudo isso, a mãe dele começou sentindo a urgência da situação. É mais complexo do que parece. Você e Isabel, a história de suas famílias está mais conectada do que você imagina. Naquele instante, um rugido ensurdecedor ecoou. Uma explosão próxima. A terra tremeu e uma onda de calor os alcançou. Eduardo agarrou Isabel, puxando-a para trás. Temos que sair! Gritou. Mas nada parecia ir bem. E então ocorreu algo que ninguém poderia prever. A figura encapuzada avançou em direção a eles e Eduardo sentiu sua cabeça girar. Quem era? Quando a máscara foi removida, uma onda de choque percorreu o grupo. A pessoa atrás da máscara não era nem seu pai, nem alguém que ele reconhecesse. Era sua irmã, Clara, que todos presumiram ter morrido em um acidente anos atrás. O que estava acontecendo? Clara, você está viva! Eduardo quase não conseguiu entender. O olhar dela era intenso, uma mistura de raiva e dor. Eu voltei para acabar com esse ciclo de mentiras. Isabel, ainda presa entre os braços dele,
olhou de um para outro, suas lágrimas escorrendo como se quisesse derreter a realidade ao seu redor. Mas como isso é possível? Sua voz estava tremendo, transbordando confusão enquanto a tragédia se desenrolava na sua frente. Eles estavam nos escondendo a verdade por muito tempo. Clara continuou, já se posicionando frente aos capangas que se aproximavam. Essa galera não é só um bando de criminosos. Eles estão aqui porque a nossa família tem segredo demais. E isso envolve você também, Isabel. O caos aumentava e o que era um momento de desespero agora se transformava em um jogo perigoso de revelações. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. Clara, o que você quer fazer? A urgência na voz dele era palpável. Mas antes que ela pudesse responder, mais uma explosão cortou o ar. O jardim da mansão estava se transformando em um campo de batalha. A poeira subiu e Eduardo lembrou-se da voz de sua mãe. Há segredos em nossa família que poderiam destruir a todos nós. Então Clara aumentou o volume. Eduardo, você precisa escolher, ficar aqui ou vir comigo agora e descobrir toda a verdade. Mas nós temos que ir, porque isso não vai acabar bem. Os capangas avançavam e a atmosfera estava carregada de tensão. O que Clara tinha a dizer poderia mudar tudo, mas Eduardo sentiu a resistência em sua própria cabeça. Não sabia em quem confiar, nem o que acreditar. Eles eram família, mas esse laço vinha carregado de traições e segredos. Na frente dele, Isabel estava mais perdida do que nunca, os olhos dela refletindo a confusão e a dor. Eu não sei o que você quer de mim, Isabel gritou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu só queria viver. Eduardo observou enquanto tudo girava ao seu redor. Ninguém estava seguro. E cada segundo parecia contar uma nova história de dor e traição. Ele tinha que decidir em quem confiar, mas o tempo estava se esgotando. E enquanto a tempestade rugia e o caos crescia ao seu redor, surpresas ainda mais devastadoras estavam prestes a surgir. E Eduardo não sabia se estava preparado para a verdade que todos estavam escondendo. O futuro deles dependia da escolha que ele faria naquele momento. Seria um passo em direção à ruína ou à salvação? Nesse instante, uma nova figura apareceu, frágil, mas chacoalhando o ambiente. Era o avô de Eduardo, um homem que estava há anos fora do radar da família. Ele estava ali na entrada do jardim, com um olhar grave e sombrio. Eduardo, Clara, parem! Sua voz era firme, mas sua presença transmitia desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo. Não se deixem levar. O olhar de Clara mudou. Vovô, o que você está fazendo aqui? Você precisa nos ajudar. Mas o avô simplesmente balançou a cabeça. Não é seguro. Fiquem longe disso. Não se envolvam mais. O olhar dele eram faíscas de uma velha dor, como se as lembranças pesassem mais do que a situação em si. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo muito rápido. E a revelação de que o avô estava no meio disso tudo era mais um golpe para Eduardo. Enquanto ele tentava absorver o momento, um ressalto de raiva percorreu seu corpo. Você sabia de tudo. Por que nunca nos contou? As sombras da traição se impunham sobre ele. Por que os protegi do que poderia destruir nossa família? O avô tinha lágrimas nos olhos,
e Eduardo soube que havia algo mais profundo nessa história. Mas na mesma fração de segundo, o caos aumentou ainda mais. Um capanga gritou, apontando a arma para o avô. Silêncio, velho! Sua hora está acabando! E era como se o tempo parasse. Eduardo, Clara e Isabel ficaram paralisados, sem saber como reagir. Então, como um açoite de vento, o avô avançou à frente. Não encostem nele! Vocês não sabem com quem estão lidando. O que estava acontecendo? Eduardo percebeu que a linha entre amor e ódio, entre proteção e traição, estava pior do que imaginava. E no meio de tudo isso, a situação se torcia ainda mais. O que mais o avô estava escondendo? Qual verdade ele estava tentando proteger? Nesse momento, um disparo ecoou e tudo ao redor deles parecia desmoronar. O que aconteceria e qual seria o golpe final que os aguardava nesse jogo mortal? As consequências de cada segredo prestes a se revelar estavam prestes a ser devastadoras. Eduardo sentiu o efeito da explosão como um rugido de trovão no peito. Ele se virou para o avô, o medo estampado nos olhos dele. O que você está fazendo aqui, vovô? Mas as palavras não faziam muito sentido no meio do caos. O avô, em sua idade avançada, se colocou à frente como um escudo. Fiquem atrás de mim, disse o avô, a voz cheia de autoridade e pavor. Olhando para Clara, a expressão dela se transformou em um misto de contrariedade e dor. Eu não posso permitir que o passado nos consuma. É só isso que eles desejam. Seu olhar se fixou em Eduardo, um calor de amor e preocupação misturados. O capanga, impaciente e furioso, começou a avançar, arma em punho. Silêncio. Não vou perguntar de novo. Com um grito de coragem se posicionou firme à sua frente. Não toquem neles! Mais um tremor. A força do impacto da explosão os lançou ao chão. Isabel gritou e uma onda de desespero ecoou. Eduardo precisava se mexer. A adrenalina corria em suas veias. Sentindo-se rapidamente para os lados, ele ajudou Isabel a levantar. Vamos, precisamos sair daqui! Os capangas estavam confusos, hesitando por um instante, enquanto o avô entrelaçava os dedos. Não tenho tempo para explicar, mas há um segredo que pode nos salvar. Você precisa ouvir tudo, Eduardo. Enquanto corriam, Eduardo olhou pelo canto do olho e viu Carlos se movendo. Um brilho intenso de raiva e amor consumindo seu rosto. Eu não vou deixar vocês aqui. Se houver uma chance, eu vou lutar por cada um de vocês. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Isabel tremia, e Eduardo sentiu a pulsação dela contra o seu braço. Eu não sou só uma vitória em sua vida, Eduardo. Temos que enfrentar o que está nos perseguindo. A dor nos olhos dela cortava sua alma. Aquela mulher que ele tentou salvar agora era parte do que o prendia. Assim que saíram do jardim, Clara olhou para a casa em chamas. O segredo. Eduardo, você precisa ouvir seu avô. A verdade está enterrada, mas pode ser nossa única saída. Os capangas estavam se aproximando, a cena de caos parecendo um filme. Eduardo enfrentou o peso das palavras de Clara, o olhar intenso sobre ele. O passado estava prestes a se revelar, como um filme ao contrário. Fiquem perto de mim! Gritou o avô, puxando-os para uma saída lateral. Eduardo sentiu o coração acelerar. O que quer que estivesse enterrado as ligações com a família não poderia ser deixado para trás. Ele sabia que estava em jogo a vida de Isabel. Na sombra da saída, uma luz apareceu e uma figura familiar surgiu. Sua mãe. Eduardo, eu vim!
O puxar do tempo caiu sobre ele. Você precisa entender o que realmente aconteceu. Ele a encarou com ansiedade. O mundo ao seu redor desmoronando. Uma conexão profunda e cortante entre eles mostrava a magnitude de suas verdades não ditas. Mas, para cada passo que eles deram, a gangue estava um passo atrás. Eduardo, o avô está certo. A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde demais. As palavras da mãe pareciam um grito de alerta, que se fundiam ao som da sirene se aproximando. E então, entre a escuridão da noite e a luz distante, Eduardo viu uma oportunidade. Ele olhou para Isabel, e as palavras saíram como um sopro. Se eu tiver que enfrentar o que somos, vamos lutar juntos. O avô concordou. Sua decisão não é só sobre você, Eduardo. É sobre todos nós. Estamos todos entrelaçados por laços que não podemos negar. Quando os capangas finalmente romperam as sombras, Eduardo respirou fundo. O amor por Isabel, a urgência da verdade, o peso da traição, tudo pulsava como um acorde. Vamos acabar com isso, ele disse, o olhar feroz, enquanto preparava-se para enfrentar tudo o que viria. A batalha pelo que era certo estava por começar, mas o amor que os unia era mais forte do que o medo. Enquanto as luzes se aproximavam e os barulhos da luta iminente preenchiam o ar, a tempestade se intensificava, girando ao seu redor como uma dança mortal. E assim, o futuro deles dependia não só do que sabiam, mas do que decidiram acreditar. E no silêncio que se seguiu, quando todos respiraram fundo e ergueram a cabeça, a decisão estava feita. Agora era tudo ou nada. E para você que acompanhou esta incrível história, não perca a chance de se aprofundar em mais aventuras como essa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.